Olá a vocês, dando continuidade aos nossos encontros do curso de Física para Ciências Biológicas, nós vamos hoje tratar de um assunto de extrema importância para a vida e para o curso de Biologia, vamos tratar de um assunto, são os fluidos. O que são fluidos? Então, nós estamos hoje, ou agora, conversando sobre os fluidos. Bom, em geral, a gente começa a tratar de um assunto desse, fluidos, tentando estabelecer uma definição. Em vez da gente fazer uma definição formal, fluido é isto, é isto, é isto, é isto, vamos ver na prática. Água é fluido. Oxigênio é fluido. Então, pelos exemplos, os líquidos são fluidos. Não é? Podemos dizer qualquer coisa, mas é importante a gente ver a partir de exemplos. E exemplos bem curiosos de sistemas. Em geral, um fluido é um sistema de muitos corpos tratados como um sistema de muitos corpos, de sistemas que podem ser sistemas físicos do nosso cotidiano, podem ser tratados como os fluidos. Evidentemente, os líquidos, os gases, poeira, por exemplo, lá de Ivete Sangalo, né? Vamos levantar poeira. Então, poeira. Porque poeira é um conjunto de partículas que escoa quando passa uma ventilação, quando você varre a sala, quando. Poeira. Outro exemplo, uma multidão. Uma multidão movendo-se em direção a um show, você pode tratar como um fluido. O trânsito de uma cidade, o trânsito de automóveis em uma cidade, você pode tratar como um fluido, com as equações e com a descrição matemática que a gente vai tentar desenvolver aqui. Muito comum também quando nós estamos tratando de granéis. Num porto, por exemplo, o processo de escoamento de determinados produtos de um ponto para outro se assemelha ao processo de escoamento de água numa tubulação. Granéis são cereais, minérios, que são estocados num determinado local. O cereal, trigo, por exemplo, ele é estocado num silo e é transportado desse silo para os porões de navio por meio de sistemas de sucção, ou seja, diferenças de pressão empurra os grãos de trigo ou de outros cereais do silo para o porão do navio. Então, tudo isso, de alguma forma, pode ser tratado a partir das visões e das equações, da forma matemática, que nós vamos tratar de maneira geral, entretanto, centrando e tomando como paradigma, neste caso, os líquidos. Então, vamos sempre imaginar líquidos, isso como elemento paradigmático do comportamento dos fluidos que não sofrem deformação de volume quando sujeito a algum esforço, diferentemente dos gases. Nós sabemos que um gás pode ser comprimido. Nós vamos considerar que os nossos líquidos são incompressíveis. Esse é um dado importante para a análise que nós vamos desenvolver. Incompressíveis. Ou seja, não muda de volume, independente dos esforços que façamos sobre ele. O que não é bem verdade, mas essa é uma hipótese de trabalho em torno da qual nós vamos desenvolver a formulação matemática ou a formulação científica do estudo do comportamento dos fluidos. Ok? Então, para analisar o comportamento dos fluidos,
dois conceitos são extremamente importantes, que é o conceito de densidade, ou os conceitos de densidade e pressão. Então, começando pelo conceito de densidade, o que é isso? Nós temos um sistema qualquer, um corpo ou uma substância, um corpo ou uma substância, corpo ou substância, o corpo pode ser composto por várias substâncias. O corpo humano é uma composição de várias substâncias. Essa caneta aqui tem uma parte metálica, tem uma parte plástica, tem uma parte porosa, tem uma parte que é a tinta. Então ela é composta por várias substâncias. É um corpo, uma cadeira, coisa assim. A substância é água, hidrogênio, oxigênio, substâncias puras ou substâncias compostas, né? Óleo, e por aí vai. Densidade. Todo corpo composto de substâncias ou de uma única substância, ele tem uma massa e ocupa um volume. O que é densidade? Densidade nada mais é do que a razão. Então, densidade D, por definição, é definido como a razão entre a massa do corpo de substâncias que compõe sobre o volume. Quando nós temos uma substância pura, sua densidade é uma constante, mas num corpo a densidade não é. A parte metálica desta caneta tem uma densidade, a parte plástica tem outra, a parte porosa tem outra, e nós temos então que compor com isso aí a densidade deste corpo. Mas sempre é a massa dividido pelo volume. Eis a densidade. Em geral, neste primeiro momento, nós sempre trataremos de densidade de substâncias. A densidade da água, a densidade do mercúrio, a densidade do oxigênio, a densidade do hidrogênio e por aí vai. Ou mesmo de algumas substâncias compostas. A densidade do metano, a densidade do carbono, a densidade, como eu já falei, da água, que é uma substância composta H2O. Tudo bom. A definição de densidade, massa sobre volume. Nós medimos densidade, a unidade de densidade no sistema internacional é a unidade de massa, que é 1 quilo, sobre a unidade de volume, que é 1 metro cúbico. Então, eis a densidade. Raramente nós usamos esta densidade, isto é, 1 quilograma por metro cúbico. Raramente nós usamos isso aqui. Em geral, nós usamos grama por centímetro cúbico. Tá? Então, uma outra unidade, se você quiser saber, é o grama por centímetro cúbico e a relação entre 1 quilograma por metro cúbico, isto é igual. 1 quilograma são 1000 gramas. E 1 metro cúbico são 1 milhão de centímetros cúbicos. Então, isso aqui nos leva à seguinte informação, que 1 quilograma por metro cúbico é igual a 10 a menos 3 gramas por centímetros cúbico. Ok? 10 a menos 3 gramas por centímetro cúbico. Outra informação interessante neste momento é saber que a densidade da água, que nós podemos usar como padrão, ou para comparar as demais, é de 1 grama por centímetro cúbico. Isso quer dizer o seguinte: 1 litro d'água pesa 1 quilo.
Uma caixa d'água de 1.000 litros, 1 tonelada. Ok? Muito bom. Com isso, sabendo a respeito de densidade, passemos agora a conversar sobre essa outra quantidade ou essa outra grandeza física de extrema importância no tratamento dos fluidos e com destaque tanto para os líquidos como para os gases, mas é aplicável em toda e qualquer destas situações ou de outras que por acaso vocês venham a encontrar ou a imaginar, que é o conceito de pressão. O que é pressão? Então, tivemos aqui densidade, a ideia de densidade, vou fazer melhor assim, e 2.2, a ideia de pressão. A definição de pressão também é bastante simples e singela. Nós temos uma superfície sobre a qual atua uma força, essa superfície de área igual a A. Então, pressão é definido como sendo P é igual, por definição, a força aplicada sobre a área. Observe que aqui no desenho eu fiz a força vertical à área, porque nós não vamos considerar, nos nossos estudos, nós vamos sempre considerar líquidos incompressíveis e em equilíbrio hidrostático. Ou seja, nesse momento nós vamos considerar que os líquidos estão parados, eles não escoam em nenhuma direção, de nenhuma forma. Tá? Porque o efeito de uma força que não seja perpendicular, assim vejamos, tá? Imaginemos que eu tenho uma força inclinada. Essa força inclinada, ela produz dois efeitos sobre a superfície do líquido. Isso aqui, por hipótese, é a superfície, e aqui nós temos a força. Quais são os efeitos que ela produz? É fácil de compreender. Ela produz um efeito de empurrar, comprimir a superfície do líquido. E um segundo efeito de fazer com que o líquido escoe nesta direção. Então ele produz um esforço de compressão e um de escoamento. Como nós estamos considerando que não há movimento do líquido, isto aqui está sendo desconsiderado e eliminado, e apenas a componente vertical é que influencia na construção, na compressão, nos efeitos físicos sobre o fluido, no caso sobre o líquido, e é desta forma que nós definimos pressão, a força na direção perpendicular à superfície. Medimos pressão, unidade de pressão, é a unidade de força no sistema internacional, que é o Newton, sobre a unidade de área, que é o metro quadrado. Então, pressão é medida em newtons por metro quadrado no sistema internacional de medidas. Entretanto, há um conjunto enorme de outras unidades de pressão de uso comum. A atmosfera é uma pascal, bar, milímetros de mercúrio. E seria um exercício interessante para vocês procurarem transformar esta unidade, Newton por metro quadrado, nas outras que vocês encontrarão na literatura. Tá? Estou dando uma dica de um exercício bom para ser feito. Muito bom. Uma observação bastante interessante a respeito da pressão é a seguinte. Imaginemos o seguinte experimento. Então, nossa primeira observação.
um cilindro, tá? Por exemplo, um becker, ou uma proveta, ou uma ampola, uma seringa é mais apropriada até para imaginar, e esse cilindro ele tem um êmbolo e dentro dele nós temos, digamos assim, um fluido, um líquido, né? E sujeito a uma força. Ou seja, o êmbolo tem uma área A. O efeito desta força, digamos assim, é comprimir, de alguma forma, aqui de maneira exagerada, o fluido de uma certa altura H. Então, aqui nós temos a mesma área, aqui nós temos a mesma força, e o fluido agora, por alguma razão, foi comprimido nessa distância. Uma seringa de uma seringa de aplicar injeção. Bom, o que é que nós podemos observar? Nas duas situações, a pressão é a força sobre a área. Bom, eu vou aqui multiplicar força por área do numerador pelo deslocamento, a distância percorrida, aliás, aqui H, e dividir, não é? Eu multiplico e divido para poder manter a igualdade. Multipliquei por um número, dividi pelo mesmo número, mantive a igualdade. Isso é equivalente a multiplicar por 1. Mas observe o seguinte, o que é esse nosso numerador? Força vezes deslocamento. Nós aprendemos em encontros anteriores que o produto da força vezes o deslocamento é o trabalho. E a área vezes isto aqui é quanto variou o volume. Então, olha, pressão também pode ser definida ou obtida a partir da relação entre o trabalho realizado e a variação do volume que foi produzido por este trabalho. Ou o trabalho realizado é a pressão vezes a variação do volume. Talvez vocês se lembrem de outros cursos e outras oportunidades da equação dos gases, não é? P, gases ideais, PV igual a nRT. Então aqui está o trabalho e aqui está a relação pressão vezes volume. Outra coisa importante, outros princípios que envolvem o conceito de pressão, o princípio de Stevin, que será bastante utilizado por vocês no cotidiano,